Temos agora mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 7º ano. Para essa aula, nós abriremos o livro na página 50 para fazer a atividade juntos. E nesse grupo nós vamos aprender e rever os seguintes tópicos: ângulos, comparação, medida e operações, reta numerada, comparação de números e números simétricos, números racionais, que é cálculo mental, propriedades da adição e da subtração, potências, com notação científica, setor circular, conceito, relação com fração e também com porcentagem, gráfico de setores e gráfico de barras. Então, vamos à questão 1. Começaremos a trabalhar com ângulos. O círculo menor está dividido em 9 partes. Então, aqui eu tenho 9 divisões para o círculo menor. E o maior em 12 partes iguais. O círculo maior dividido em 12 partes. Agora, vamos à tabela. Complete a tabela. Para a gente completar a tabela, a gente precisa saber a medida desses ângulos. Então, vamos à imagem. Uma circunferência completa, tá? O ângulo daqui, ó, um círculo completo, mede 360 graus. Essa circunferência menor, esse círculo menor, está dividido em 9 partes. Está dividido em 9 partes. Então, vou dividir 360 para 9, para ver em quantos graus mede cada parte. 36 dividido para 9 dá 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. Baixa o 0. Como não dá para dividir, eu acrescento o 0. Então, 40 graus. Cada pedacinho desse mede 40 graus. E no círculo grande também, ó. Iniciando do começo até o fim, a medição em graus. Essa circunferência, esse círculo, mede 360 graus. Para dividir para 12 partes. 36 dividido para 12 dá 3. 3 vezes 12, 36. 36 para 36, 0. Baixa o outro 0. Como não pode dividir, finaliza aqui em 30 graus. Então, cada ângulo desse mede 30 graus. Então, agora vamos à contagem para preencher a tabela. Ângulo A só é apenas um triângulo desse, um ângulo desse. Então, aqui eu tenho 40 graus. O B são duas partes, 40 com 40, 80 graus. O ângulo C, 3 amarelos, então 3 vezes 40, 120 graus. Ângulo D, todo esse verde, ó, lembra que cada verde mede 30. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 30, 150 graus. E o ângulo E, apenas um, que mede 30 graus. Agora vamos responder aqui o verdadeiro ou falso. Classifique as afirmações como verdadeiro ou falso. O ângulo B é maior que o ângulo D. B e D. Falso. A somado mais B vai dar igual a C. A mais B dá igual a C. 80 mais 40, 120, verdadeiro. O A e o E são iguais. O A e o E, falso. Um é 30, outro 40. O D é igual a 5 vezes o E. O D, 5 vezes o E. Verdadeiro. 5 vezes 30, 150. C é menor que o D. C é menor que o D. Verdadeiro. E C é igual a 4 vezes o E. 4 vezes 30 dá 120, igual ao C. Verdadeiro, tá? Então, vamos à próxima página, 51. Segunda questão diz: um recurso para comparar dois números é pensar em suas representações sobre a reta numerada. Consideremos dois números que vamos chamar de x e y. Se o ponto que representa x está à esquerda do ponto que representa y, então x é menor que y. Portanto, y é maior que x, tá? Então, se x está antes do y, ele é menor. Se o y está depois do x, ele é maior, tá? Então, como se, por exemplo, se a gente substituir aqui por 1 e 2, tá? Então, esse número que está depois, ele vai ser maior e o que está antes é menor, isso é óbvio. Então, vamos ver agora as proposições, as afirmações. Com base nessa ideia, classifique cada afirmação como verdadeira ou falsa. Menos 1000 é menor que 1. Menos 1000 está antes do 1, isso é verdadeiro. 34,8 é maior que 0.
34,8, verdadeiro, maior que zero. Menos 56 é menor que menos 9,8, verdadeiro. Vamos à próxima. Todo número positivo é sempre maior do que qualquer número negativo, verdadeiro. Todo número negativo é sempre menor que 0,99, verdadeiro. O simétrico de 7 é menor que 2, verdadeiro. O número 5,3 é maior que seu simétrico, verdadeiro. O simétrico dele é negativo. O número menos 3 é maior que seu simétrico, falso. O simétrico de menos 3 é mais 3. Então, não é maior, é menor. Todo número é maior do que seu simétrico, falso. Depende. Se ele for positivo, ele vai ser maior que seu simétrico, mas se ele for negativo, ele não é maior que seu simétrico. Vamos à questão 3. A questão 3 diz assim: um clube tem 240 atletas em 5 modalidades esportivas: basquete, ciclismo, esgrima, atletismo, futebol, e aqui a quantidade de atletas para cada modalidade. A página 52, tá? A segunda parte da atividade diz assim: represente esses dados em um gráfico de setores. Para facilitar, o círculo abaixo está dividido em 8 partes iguais. Lembre-se do título do gráfico e de completar a legenda. Use uma cor para cada esporte. Então, vamos aqui ver como vocês podem fazer. Esse gráfico é um gráfico de esportes. Quem lembra lá no início da questão sobre o que dizia esse gráfico? A pesquisa foi sobre o quê? Tipo de esporte, tá? Ou tipos de modalidades de esporte. Então, aqui no título a gente pode colocar modalidades de esporte. É um exemplo do título para o gráfico. Agora, aqui o gráfico ele já veio dividido, né? E aqui tem algumas partes pintadas que a gente vai observar agora, ó. Represente... Lembre-se do título do gráfico de completar a legenda. Então, basquete. Basquete, a quantidade foi 30. Então, vamos analisar para saber as cores que vamos pintar. A quantidade de partes dessa que vamos pintar. O total são 240 atletas. Então, vamos dividir 240 dividido para 8 partes da circunferência. 240 dividido por 8 dá 3, 24 dividido por 8 dá 3, 3 vezes 8, 24, e 24 para 24 é 0, baixa o 0, não dá para dividir, fica 30. Então, cada pedacinho desse aqui, da circunferência, equivale a 30 pessoas. Então, essa primeira parte aqui é o basquete. Você vai pintar na cor rosa mais, a cor que você quiser, tá? Em cores diferentes. Aqui tá um rosa mais escuro, mas você pode pintar a cor que você quiser. Agora, vamos a ciclismo. Ciclismo é 90. Então, aqui eu tenho 30 mais 30 mais 30. Essas 3 partes aqui da circunferência corresponde a ciclismo, tá? Agora, esgrima. Esgrima é 15. 15 é a metade. Se uma partezinha dessa toda é 30, esgrima só vai pegar a metade de uma dessas partes que é a circunferência. Então, aqui é esgrima. Atletismo é 60. 60 equivale a 2 partes. Então, a gente aqui tá pegando, ó, meia com mais meia, 1 com mais 1, 2. Então, ó, 2 partes equivalem a atletismo. E futebol é uma de 30 mais a metade, que é 15, né? Então, essa parte aqui equivale a futebol, tá? Então, essas são 2 maneiras de se pintar. Observem a coloração, vocês vão usar a coloração e fazendo a legenda aqui com a cor que vocês escolheram, tá bom? Pode ser cores parecidas ou cores diferentes. Vamos à questão 4. Para a questão 4, diz assim: complete o texto com palavras e números adequados. Um dos significados da palavra setor é parte ou pedaço. Um setor circular é uma parte do círculo delimitada por 2 raios e um arco de circunferência.
Quando os raios formam um ângulo de 90 graus, o setor corresponde a 1/4 ou 25% do círculo. Se os raios formam ângulos de 72 graus, o setor corresponde a 1/5 ou 20% do círculo. Tá? E aí completa todas as lacunas. Os gráficos dos setores são úteis quando queremos representar partes de um todo. O gráfico a seguir mostra os resultados financeiros de uma empresa nos 4 primeiros semestres. Então, primeiros meses. Janeiro, negativo de 20, fevereiro, negativo 15, março, positivo de 5, abril aqui, o máximo que foi 10 milhões de reais o faturamento, tá? Isso aqui é dívida, né? Negativo. E aqui o que ganhou, que é positivo. Vamos à questão na outra página. Vamos combinar que prejuízo é o mesmo que lucro negativo. Nesse período, a empresa teve lucro positivo ou lucro negativo? Qual foi esse lucro? Vamos calcular. O prejuízo da empresa foi de menos 20 e também menos 15. Então, o prejuízo foi de menos 35. E ela ganhou 5 mais 5 e ganhou mais 10. Então, ela ganhou aqui mais 15. Mais 15. Então, aqui, subtraindo menos 35 com mais 15. Deixa eu consertar aqui, ficou feio. Menos 35 com mais 15, eu tenho... Repete o sinal do maior, que é 35. 35 menos 15 dá 20. Então, menos 20 foi o valor do prejuízo. Então, aqui a pergunta: lucro, nesse período a empresa teve lucro positivo ou negativo? Então, lucro negativo. De quanto? De 20 milhões de reais. Lucro negativo de 20 milhões de reais. O elevador estava no andar A, desceu 4 andares, parando no A, menos 4. Veja o que aconteceu nos minutos seguintes. A menos 4, mais 2, menos 5, mais 3, menos 2. Em que andar o elevador parou após esses minutos? Vamos calcular. Vamos somar todos os negativos. Menos 4 com menos 5 com menos 2. Menos 4 com menos 5 é menos 9, menos 9 com menos 2 é menos 11. E somando os positivos, mais 2 com mais 3 dá mais 5. Menos 11 com mais 5 dá menos 6. Em que andar o elevador parou? No andar menos 6, ou subsolo 6, tá? Abaixo do andar A. Ou ainda 6 andares abaixo de A. Andares abaixo do andar A. Vamos à questão 7. Escreva os valores que faltam no extrato bancário. Então, aqui somando, ó, já está preenchido. Saldo de R$400, ele tinha R$400, tirou 250, depois tirou 150, ficou com 0. Depois, ele emitiu um cheque de 250, emitiu outro cheque de menos 350, que dá aqui R$600, ficou a dívida de menos 600 e depositou 200. Então, menos 600 com mais 200, a dívida ficou em menos R$400. Então, esses são os valores que vocês preencherão essa fatura aí, tá? Esse extrato. Alguns cientistas trabalham com medidas muito grandes. É o caso dos astrônomos, que precisam de utilizar precisam de números de muitos algarismos. Como as potências, esses números podem ser escritos de maneira mais curta, facilitando a leitura. Por exemplo, a distância aproximada entre o nosso planeta e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Em textos científicos, esse número é escrito assim: 15 vezes 10 elevado à oitava potência quilômetros. Então, isso aqui é chamado de notação científica. Multiplicando 1,5 por 10 elevado à oitava potência, a vírgula avança 8 casas para a direita, tá? Resultando em um número de 9 algarismos, que é exatamente 150 milhões. O uso da potência de base 10 para representar números
caracteriza notação ou escrita científica. E essa notação facilita a leitura e a compreensão e também os cálculos. Em notação científica, os números têm esta forma: o número entre 1 e 10, antes do vezes, maior que 1 e menor que 10, e depois uma potência de base 10 e um expoente que pode ser positivo ou negativo, dependendo do número, tá? Então, vamos à atividade. A tabela a seguir traz as distâncias aproximadas entre os planetas e o Sol. Complete-a. Então, aqui eu tenho, ó, 58 mais 6 zeros. Então, eu tenho que fazer o número para voltar aqui, a vírgula que é no final, ó, 3, 6, mais uma, 7 casas. Então, 10 elevado à sétima potência e antes vai ficar 5,8. Aqui voltando, eu tenho 3, 6, a vírgula vindo para cá dá 8. Então, o expoente aqui vai ser 8. 150 já está completado. Marte, 23 vezes 10 à oitava. Então, aqui eu vou colocar 2,3. Como aqui já tem uma vírgula, em vez de 8, eu tiro uma casa, vai ficar 7. Vou completar depois do 3, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O próximo, volta 3, 6, com mais 2, 8. Então, 10 elevado à oitava potência e 7,8 antes dele. Voltando aqui, 3, 6, 9. Então, fica 1,43 vezes 10 elevado à nona potência. Aqui eu tenho duas casas, então eu tiro 2 do 9 e vai ficar 7. Então, eu vou colocar 287 sem vírgula, 287 e completo com 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, diminuo uma casa, então 9 menos 1 dá 8. E coloco 45 acompanhados de 8 zeros. Depois eu separo de 3 em 3 do final para o começo, tá? Então, com isso eu finalizo a tabela, vamos à letra B. Então, vamos à primeira parte. 10 horas, 10.000 quilômetros. Para 10 milhões de quilômetros. Então, se a gente observar aqui, ó, 10, 1, 2, 3, 4, com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, eu só vou aumentar 3 zeros aqui, ó. Fica 10.000 horas para fazer 10 milhões de quilômetros. Essa é a primeira parte da pergunta. E agora, e uma viagem até o Sol? Então, vamos compreender direitinho. Uma viagem de avião até o Rio de Janeiro até Nova York, em torno de 10 horas, leva em torno de 10 horas, do Rio até Nova York. Porque a distância que separa essas duas cidades é 10.000 quilômetros. 10 horas para 10.000 quilômetros. Desenvolvendo essa mesma velocidade, quanto demoraria uma viagem de 10 milhões de quilômetros? 10 milhões de quilômetros, a gente viu que era 10.000 horas. E uma viagem até o Sol? A distância da Terra ao Sol, ó, 150 milhões de quilômetros. Para 150 milhões de quilômetros, a gente vê que 150 é 15 vezes 10. Então, aqui eu vou multiplicar também por 15. Ó. Isso aqui é vezes 15. 15 vezes 10 dá 150. Então, 15 vezes 10.000, 150 mil horas. Seria aproximadamente isso. Transformando isso em dias, 150.000 horas dividido por 24 horas, que é a quantidade de um dia, dá 6.250 dias. E transformando esses dias em ano, basta dividir esse valor por 365 dias, que daria 17,12. Então, aproximadamente 17 anos para percorrer essa viagem de avião nos parâmetros que está sendo pedido aí. Imaginou uma viagem de 17 anos, tá? Isso sendo feito na velocidade que foi
determinado aqui, 17 anos para chegar da Terra ao Sol, tá? Então, vamos à questão 9, para finalizar a página. Leia atentamente cada afirmação e classifique como verdadeira, V para verdadeira ou F para falsa, né? Preste atenção aos detalhes. Às vezes, a diferença entre as duas afirmações é somente uma palavra. Também fique atento às palavras sempre, nunca e pode, que tem muita importância lógica. A soma de dois números positivos é sempre um número positivo? Verdadeiro, sempre. A soma de um número positivo com um número negativo pode ser um número positivo? Pode sim. A soma de um número positivo com um número negativo pode ser um número negativo? Também pode, se o negativo for maior. A soma de um número positivo com um número negativo nunca é zero? Falso. Se eles forem simétricos, será zero. A diferença entre dois números positivos pode ser um número positivo? Pode sim. A diferença entre dois números positivos nunca é um número negativo? Falso. Tá? Então, com isso, a gente finaliza a página 54. Vocês continuarão a página 55 e 56, que será a atividade de casa, tá? Então, voltaremos na próxima aula.